Gente, vamos lá. Vamos começar. Tudo bom? Boa semana. Você nem vem aí, você está na sua. Vamos lá, gente. Aula passada, a gente falou. Eu estou brincando, viu? Foi uma ameaça de brincadeira. Vai ver. A gente falou sobre demografia. Certo? Todo mundo lembra? Na demografia, a gente falou, eu mostrei para vocês algumas taxas demográficas. Vocês lembram disso? Sim. Legal. E aí a gente falou sobre algumas taxas demográficas, certo? A gente falou sobre quais taxas demográficas? Natalidade. Vamos lá. Espera aí. Natalidade. Fecundidade. População absoluta. População absoluta. Relativa. Crescimento vegetativo, que a gente pode chamar também de crescimento o quê? Natural. Beleza. E eu também falei para vocês sobre exatamente país povoado e país populoso. Todo mundo lembra? Até aqui? Legal. Taxa de natalidade seria o quê? Quantas pessoas estão nascendo, né? Fecundidade. Período fértil. A Organização Mundial da Saúde considera período fértil de quando até quando? 15 a 49. Por que essa idade aqui? Porque é ali na média, né, quando as mulheres estão em período fértil. Primeira menstruação, última, tá? Ali na média, assim, que é quando as mulheres podem gerar um filho, ok? População absoluta de um lugar. Número de habitantes que eu vou ter em um determinado lugar, certo? População relativa disso. Exatamente. Vai ser a minha densidade demográfica. Que ela sempre vai me dar quantos habitantes eu vou ter em 1 km². Tá bom? Crescimento vegetativo ou crescimento natural. E aí? Isso. E eu falei para vocês que podem ter dois casos, né? O meu crescimento vegetativo ele pode ser negativo ou ele pode ser positivo. Se o meu crescimento vegetativo é negativo, o que está acontecendo com a população do meu país? Está diminuindo. Por que ela está diminuindo? Está morrendo mais gente que nascendo. E se o meu crescimento vegetativo é positivo, é o contrário, né? Minha população está aumentando e ela está aumentando por quê? Porque está nascendo mais pessoas do que está morrendo ali no lugar. Certo? Só para terminar essa revisão rápida de 5 minutos, a gente falou sobre países populosos e países povoados, certo? E aí eu dei o exemplo do Brasil para vocês. Eu mostrei aqui no mapa, mapa de concentração populacional, e aí a gente viu o caso brasileiro. O Brasil é um país populoso? Sim, né? Temos 200 milhões de pessoas, então é um país populoso. Tem bastante gente aqui, inclusive a gente falou dos 5 países mais populosos do mundo. A gente falou? Sim. Falou, né? Então, beleza. Mas o Brasil é um país povoado? Não, porque a população brasileira ela não está concentrada de uma forma igual pelo território, né? Nós temos lugares que vão ter mais população e tem lugares que vão ter menos população. Tudo bem? Até aqui, fechou? Então, beleza. Então, como vocês estão craques nessa parte, a gente vai passar para uma série de hoje. Porra, para.
Vamos falar hoje sobre urbanização. Tudo bem? A urbanização é importante para a gente estudar dentro da nossa disciplina, porque a partir disso, né, desse fenômeno, a partir da urbanização, que a gente vai ter todas as dinâmicas atuais. Né? O Brasil, por exemplo, é um país em que o IBGE considera que 84% da população é urbana, certo? A gente vai discutir aqui para ver se é verdade esse dado, né? Se a gente é tão urbano assim ou não, mas o fato é que o mundo ele está se urbanizando. Isso aconteceu de uma forma efetiva após a Segunda Guerra Mundial, tá bom? E a gente vai entender por que isso aconteceu, mas a partir daqui o mundo começa a se urbanizar. E países que tinham populações estritamente rurais passam por uma mudança demográfica. Essa população vai se concentrar cada vez mais no ambiente urbano e cada vez menos no rural, tá bom? Então, para a gente começar a falar sobre urbanização, a gente precisa definir conceitos, certo? Alguém pode me falar o que é urbano? Santo André é uma cidade urbana. Tá. O que faz Santo André ser urbano? Só o nome? Tem coisas que vai fazer Santo André ser urbano, certo? O que a gente pode dizer que um lugar tem para ele ser considerado urbano? Polo industrial. O que mais? Prédios. Bancos. Basicamente, para a gente definir um lugar como urbano, ele vai ter uma alta concentração de pessoas. Ou seja, a densidade demográfica dos ambientes urbanos é sempre alta, tá bom? Porque eu vou ter muita gente ocupando um só lugar. E para ter condições de todas essas pessoas ocuparem esse único lugar, eu vou precisar que esse lugar disponha de algumas coisas para que ele suporte essa população, certo? Então eu vou ter verticalização desse lugar, eu vou ter grandes avenidas, vias, né, para que essas pessoas possam circular. Enfim, isso define o ambiente urbano. E o ambiente rural? Se eu falar Santo André é uma cidade rural, o que Santo André teria para ser rural? Oi? Pouca alteração humana no ambiente. Pouca alteração humana no ambiente. Né? A gente chamaria isso, numa linguagem geográfica, de um ambiente pouco antropizado. Tá bom? Antropizado é a interferência humana. Certo? Já, sei lá, a gente está falando de antropologia, tudo que vem com essa palavrinha antro está sendo relativo ao humano, tá bom? Então, os ambientes rurais, eles são pouco antropizados. O ser humano agiu pouco ali. Se o ser humano agiu pouco ali, então no ambiente rural eu vou ter grandes áreas verdes, tá bom? Eu vou ter características naturais que não foram construídas pelo homem, vegetação, rio, sei lá. A gente define o ambiente rural como o oposto do urbano. Então, se no urbano a gente tem uma alta concentração de pessoas, no rural a gente vai ter uma baixa concentração. Ok? Legal. E no rural, o que acontece no rural? O que se dá por lá? Agricultura, né? Toda sociedade, por mais que ela seja urbana, ela vai depender disso daqui, ó. Tá bom? Porque a água que a gente consome em Santo André vem daqui? Não. A comida que a gente come aqui em Santo André, ela é plantada aqui? Não. Né? Então a gente depende do ambiente rural, mesmo estando concentrando no urbano. Tá bom? Então, embora os dois sejam totalmente opostos, os dois são intrínsecos um ao outro.
você não pode ter um ambiente urbano sem um ambiente rural, e você também não pode ter um ambiente, na verdade você pode, né? Mas assim, dentro da nossa economia, capitalista, tudo mais, o rural vai depender do urbano para escoar a produção do que está sendo feito ali. Ok? Beleza, então. Agora que a gente já definiu urbano e rural, quando que começa isso, né? De urbanização, quando que as pessoas decidem morar em cidades? Alguém sabe? Oportunidade de emprego. Oi? Oportunidade de emprego. Não, quando que isso acontece? Produção, industrial. Bem antes ainda. A gente vai ter que voltar lá na antiguidade, tá bom? No mundo antigo, vocês vão estudar em história, o Doc é o professor de história geral de vocês, né? Ele vai explicar os pontos antigos, enfim, ele vai explicar tudo para vocês. Antiguidade. Quando a gente está falando de urbanização, nós temos 3 civilizações que são extremamente importantes para o desenvolvimento desse fenômeno aqui, tá bom? A gente tem a Mesopotâmia. Já ouviram falar sobre a Mesopotâmia? Sabem o que é? Sim. A Mesopotâmia é hoje o que nós conhecemos como o Iraque, tá bom? E por que as pessoas se concentraram naquele lugar? Por que ali foi um aparecimento urbano na Mesopotâmia? O Iraque, como que é o clima iraquiano? Isso, exato. Como é o clima iraquiano? Temos florestas, temos chuvas, temos seco, né? O Iraque é basicamente um deserto, ok? E como que essa população surge aí? A Mesopotâmia, ela é um lugar entre 2 rios, Rio Tigre e o Rio Eufrates. Isso mesmo. E a Mesopotâmia é essa faixa de terra aqui no meio, ok? Essa população consegue se fixar aqui, se estabelecer e virar uma grande civilização por causa desses 2 rios, tá bom? Porque em uma área desértica, o único lugar que seria possível das pessoas se manterem, produzir comida, água para beber, enfim, era ali. Então a Mesopotâmia, ela é uma grande concentração urbana lá no mundo antigo. Depois, nós temos uma outra grande civilização, que é a civilização egípcia, certo? O Egito está ali no norte da África, que é pertinho do Oriente Médio, onde a Mesopotâmia ficava, né? E no Egito nós temos uma relação meio parecida, né? O clima do Egito, como que é também? Seco. O Egito está no norte da África, e o norte da África ele é composto basicamente pelo deserto do Saara. Então, praticamente todo o território egípcio é um deserto, tá bom? E aí, o que tinha no Egito que possibilitou o aparecimento e o florescimento de uma civilização? O Rio Nilo. Assim como na Mesopotâmia, o Nilo era essencial para a manutenção da sociedade e civilização egípcia, tá bom? Por causa do Nilo, que eles aprenderam como aproveitar o sistema de cheias e de secas do rio para agricultura, enfim, construção civil e tudo mais, e por isso que o Egito virou uma civilização grande. Dizem por aí, né, tem uma piadinha, que o Egito é uma dádiva do Nilo. O Egito só existiu essa grande civilização por causa do Nilo. Se não tivesse ele, muito provavelmente nós não teríamos uma civilização egípcia com essa grandeza e essa importância que a gente conhece hoje, assim como a Mesopotâmia também não seria possível. Ok? E aí, como nós estamos no mundo ocidental, vai ter uma outra civilização que vai ser muito importante, que é a qual a gente vai se concentrar agora, que é a civilização romana. Tá bom? O Império Romano, lá no mundo antigo, ele foi um império muito grande, muito forte, que detinha terras em grande parte do mundo que era conhecido. Tá? A gente está falando lá da antiguidade, então a América ainda
não existia, né? Os europeus não tinham noção de que existia um outro continente só atravessando o Atlântico. A África, ela era ocupada, basicamente, que os europeus conheciam e tinham noção do que era o continente africano, só até mais ou menos metade do continente. Aí tinha a Europa, a África e um pedacinho do Oriente Médio. Esse era basicamente o mundo nessa época aqui, tá bom? A Oceania também nem existia, eles não faziam ideia que existia. Então nós tínhamos basicamente 3 continentes que os europeus conheciam, tá? E o Império Romano, ele dominou grande parte disso. O Império Romano ele vai crescer, se expandir, vai tomar todos esses territórios. Porém, como vocês verão na história, não vai ser nosso foco hoje, o Império Romano ele vai se dividir, tá? E ele vai se dividir em 2 partes. Império Romano Ocidental e o Império Romano Oriental. O Império Romano Ocidental vai ter capital em Roma, vai continuar sendo a capital em Roma. E o Império Romano Oriental, a capital vai ser mudada para Bizâncio, que vai dar origem ao Império Bizantino, tá bom? E depois de Bizâncio, ela é mudada para Constantinopla, pelo imperador Constantino. Constantinopla é a atual cidade de Istambul. Onde fica Istambul? Turquia. Enfim. O fenômeno da organização romana é bem interessante porque Roma era a maior cidade do mundo antigo. A maior cidade, assim, a maior metrópole que existia naquela época. Roma tinha mais ou menos 1 milhão de habitantes naqueles tempos. 1 milhão de habitantes, a gente olha, não é uma cidade, né, tipo, tão grandiosa assim, mas imagina que a gente está falando do Império, assim, tipo, lá na época de Cristo, um pouquinho antes, né? Então você imagina uma cidade concentrar 1 milhão de pessoas, sendo que não existia concreto, não existia a grande maioria das técnicas de construção civil que a gente conhece hoje, não existia energia elétrica, não existia água encanada. Então você ter um lugar que concentra 1 milhão de pessoas nessas condições era realmente uma coisa incrível, né? Roma tinha prédios de 3, 4, 5 andares, construídos à base de pedra e barro, né? Enfim, vamos focar no Império Romano Ocidental, ok? O Império se divide, e aí ele dividido, vocês acham que ele fica mais forte ou mais fraco? Mais fraco, certo? Beleza. Eu falei para vocês que o Império Romano ele conquistou todo o mundo que até então era conhecido nessa época, certo? E é uma lógica de colonização, né? Para eu conquistar um território, o que eu tenho que fazer com as pessoas que já estavam ali antes de eu chegar? Eu mato eles, né? Ou então eu mato uma grande parte para dizer que eu sou poderoso e quem sobreviveu vai obedecer a mim, porque senão eu posso matar também, né? Então foi assim que o Império Romano conseguiu conquistar uma grande parte ali do mundo, e aqui a gente está falando só da Europa, basicamente. Quando o Império Romano se divide, ele vai enfraquecer, e a parte ocidental ela vai sofrer muito com as invasões de quem? As invasões bárbaras. Quem eram os bárbaros? Todo mundo que foi expulso do seu próprio território pelos romanos, né? Então quando a gente fala das invasões bárbaras, não sei o que a gente pensa que povo mal, não, era só uma galera que já estava ali ocupando o território, foram expulsos pelos romanos, e que quando eles tiveram a oportunidade de reaver os seus territórios, eles fizeram isso, certo? Então, aqui com as invasões bárbaras, não era mais seguro morar nas cidades, tá? Porque as cidades elas concentravam ali algumas pessoas e seriam elas os alvos de ataque dos bárbaros para reaver esses territórios para eles, certo? Então as populações das cidades europeias elas não vão mais estar seguras dentro da cidade. Eu não sei se eu falei aqui, acho que não. O modelo de
cidade naquela época, a gente está falando antes do período medieval, é uma cidade murada, tá bom? Então aqui eu tenho o meu núcleo da cidade, e aí eu teria uma entrada para ela, né? Estava ligada a uma estrada, ou duas, não sei, mas a minha cidade está aqui dentro, tá? E eram alvos fáceis para invasões e tudo mais. Então isso vai começar a acontecer por toda a Europa. Os bárbaros vão começar a atacar as cidades e não vai ser mais seguro morar lá, porque que nem os romanos fizeram, os bárbaros também vão fazer. Como é que eu vou reaver o meu território? Eu vou matar todo mundo que está ali, tá bom? Não era mais seguro, porque ninguém está a fim de morrer. Isso vai gerar uma virada na concentração humana pela Europa, porque as pessoas não vão mais se concentrar no ambiente urbano, elas vão voltar para o ambiente rural. E aí a gente vai ter uma virada que é chamada de feudalismo. Quando começa o feudalismo, a gente vai ter a Idade Média. Ou era medieval, enfim. E durante toda a Idade Média vai ser assim que os seres humanos vão viver no continente europeu, tá bom? Eles vão viver no ambiente rural, em feudos, certo? Sob a proteção de um cara que é o senhor feudal. Vocês sabem o que é um feudo? Mais ou menos? Isso. Um feudo ele é uma porção de terra que é dominada por alguém, por um nobre, tá bom? Que é o senhor feudal. Só que quando a gente fala de um pedaço de terra, não é tipo uma fazenda, não é um pedaço de terra desse tamanho. Quando Portugal se unificou, por exemplo, 3 feudos se uniram para formar um país. Então o feudo era uma extensão territorial muito grande que era dominada por um cara, tá? Então vai ter o senhor feudal que vai proteger aquele pedaço de terra, ele vai ter ali um exército, né, para fazer essa proteção, e as pessoas vão ter que pagar para ele para ficar ali, enfim, vocês vão ver isso na história também. E assim que os seres humanos vão viver durante muitos séculos. Até que vai acontecer um fenômeno que vai fazer com que as pessoas voltem a morar nas cidades, tá bom? O feudalismo ele dura mais ou menos até 1779, que é quando a Revolução Francesa começa, e aí logo depois da Revolução Francesa a gente vai ter um outro fenômeno acontecendo na Inglaterra. Alguém sabe o que é? Revolução Industrial. A Revolução Industrial ela começa ali no finzinho do século XVIII. E nessa primeira, a Revolução Industrial é dividida em 3 fases. Essa daqui que a gente está falando é a primeira, tá bom? Então, primeira Revolução Industrial. Ela vai acontecer, que nem vocês me disseram, na Inglaterra. Ela vai acontecer na França. Aí a Rússia também se industrializa, a Alemanha, a Itália, apesar de a Alemanha e a Itália não serem países ainda, né, mas naqueles territórios que hoje são esses países, tinha uma industrialização acontecendo. E fora da Europa, a gente tinha alguém se industrializando nessa primeira fase da Revolução Industrial? Tinha, né, os Estados Unidos. E de uma forma um pouquinho mais tímida, mas estava acontecendo, o Japão. Tá bom? Esses países da primeira Revolução Industrial, depois a gente vai entender o porquê, vão ser os países posteriormente mais poderosos e mais ricos, porque em uma época que ninguém era industrializado, esses aqui foram os primeiros, então eles vão ser os que mais vão acumular capital, logo vão ser os mais ricos, e no mundo capitalista, quem é muito rico é muito poderoso, certo? Quem tem dinheiro tem poder também. Legal. Aqui na Revolução Industrial as pessoas vão começar a se mudar para as cidades, porque as indústrias elas vão se concentrar onde? Na cidade, elas não vão se concentrar no campo. Por quê? Porque o campo ele tem uma baixa densidade populacional e a indústria precisa de população para quê? Trabalhar, né? Eu não vou criar
construir a minha indústria no meio do nada, sendo que eu preciso de uma mão de obra ali grande para trabalhar para mim. Então elas vão se concentrar nas cidades, que até então eram pequenas, né? Se a gente está falando de Londres e Paris, por exemplo, que foram os dois principais centros industriais dessa primeira revolução industrial, começam com cidades não muito grandes e aí, com o passar do tempo, elas vão crescendo muito. Como que essas cidades crescem? Através de um outro fenômeno chamado êxodo rural. Essa palavra êxodo significa fuga, escapada, sei lá, enfim, né? Então as pessoas estão fugindo do rural, se mudando para o urbano. Tá bom? Por que elas estão fugindo do rural, se mudando para o urbano? Em busca de emprego, certo? Porque a indústria ela vai pagar um salário, dinheiro para você. Para você morar no rural, você se sustentava como? Você ia plantar, você ia produzir a sua própria comida e tudo mais. E embora as pessoas conseguissem fazer isso, você, morando na cidade ganhando dinheiro, seria uma coisa bem mais prática, né? Você não precisa plantar batata e esperar meses para a batata crescer e colher e comer essa batata. Você ganha dinheiro do seu salário, você vai no mercado e você compra uma batata ali na hora para você comer. Então a vida na cidade ela é mais fácil, ela é mais cômoda do que você morar no rural. Então por isso que as pessoas começam a se mudar para as cidades, fugindo do rural, tá bom? E é aqui que a gente tem o primeiro surto de urbanização mesmo, que nem a gente conhece hoje em dia, né? Cidade grande e tudo mais, porque essas cidades vão seguir a lógica industrial, certo? As cidades que a gente estava falando aqui, da Mesopotâmia, Egito e Roma, eram cidades totalmente diferentes das cidades industriais, tá? Porque a lógica delas era diferente. Aqui era uma lógica mercantil. O que movia a economia deles eram os comércios que se realizavam entre as cidades. Aqui não, o que vai dar o aval mesmo, o poder econômico é a indústria, tá? Então todas as cidades que vão nascer e que vão crescer nesse período aqui, elas vão ser iguaizinhas. No centro da cidade você vai ter as indústrias concentradas, e aí você vai ter todos os meios de transporte levando a esse centro, porque é aqui que concentram as indústrias, então é aqui que todas as pessoas precisam chegar, tá bom? E aí você vai ter a nobreza, que é a galera que tem dinheiro, morando perto desse centro, porque como esse centro tem transporte, esse centro tem tudo que as pessoas precisam para viver, então o preço da terra nesse centro ou perto desse centro é alto. Então você vai poder pagar para morar ali quem tem dinheiro. E os pobres que vão trabalhar na indústria, eles vão sendo jogados para cada vez mais longe, que é onde o preço da terra é barato, que eles podem pagar para morar ali. Tá bom? Todas as cidades com lógica industrial que vão crescer a partir da primeira revolução industrial são desse jeito, né? Inclusive as nossas. Eu falei da Segunda Guerra Mundial para vocês. Quando a Segunda Guerra Mundial termina, vai acontecer a industrialização dos países subdesenvolvidos. Os países subdesenvolvidos começam a se industrializar. E aí a gente vai falar agora sobre a industrialização e a urbanização brasileira. O Brasil, ele era um país, desde o começo da sua colonização, desde quando, pessoal, lá no fundo, desde quando o Brasil, ele desde quando Portugal tem interesses de explorar o Brasil para ganhar dinheiro, o Brasil é um país basicamente agrário, certo? A primeira coisa que vai mover a economia brasileira é a exploração do pau-brasil, depois a cana-de-açúcar no Nordeste. Lá na época colonial, o Nordeste era o centro financeiro do Brasil, né? Oi? Professor, mesmo com esse do rural que ocorreu aqui no Brasil, como que o Brasil atualmente ainda mantém, tipo assim, uma maior parte dessa economia com agricultura e, sei lá? Vamos chegar lá. Juro. Tá bom. Beleza. Cana-de-açúcar foi a exploração do pau-brasil, depois a cana-de-açúcar, depois entra a era da mineração, né? Que a economia brasileira ela vai se organizar na lógica da mineração. Então, estados de Minas Gerais, Goiás, vão ser os centros financeiros do Brasil.
Só que as minas desses estados, elas não são minas tão produtivas quanto se achava. Então, a época da mineração no Brasil também dura muito pouco. E aí, a elite agrária brasileira, ela vai virar a sua atenção para explorar um outro tipo de produto, que é o quê? Café, tá bom? Então, o Brasil vai viver do café desde o século XVIII até o século XX, basicamente. Vai ficar quase 300 anos sendo produtor de café, e a nossa economia vai ser sustentada no plantio e venda de café para os Estados Unidos e para a Europa, e o Brasil vai viver basicamente assim quase 300 anos, tá bom? Até esse presidente, vocês vão estudar a história também, eu só vou falar isso do Getúlio Vargas, e na história vocês vão... É um governo muito polêmico, né? Porque, enfim, vocês vão descobrir por quê. História, não vou dar spoilers da matéria do DOCA para vocês. Getúlio Vargas, ele vai ser o presidente que ele vai assumir o Brasil depois da crise de 1929. Essa crise é uma crise mundial que vai atingir a Bolsa de Nova York. Uma crise tipo a de 2008, né? Que os Estados Unidos se fode e depois fode o mundo inteiro. Vai acontecer isso em 1929, tá bom? E o Brasil sofre muito com isso, porque a gente era produtor de café. E aí uma crise mundial, o mundo inteiro está sem dinheiro. O nosso mercado consumidor de café ele vai diminuir, né? Porque o mundo inteiro está fodido, as pessoas vão parar de comprar café, vão começar a comprar coisas mais essenciais para a vida, né? Então os Estados Unidos e a Europa vão cortar assim muito o que eles compram de café do Brasil. E o Brasil vai começar a passar por crises financeiras também. A elite cafeira do Brasil, os caras, né, os barões do café, que estavam perdendo horrores de dinheiro com essa crise, eles vão precisar aplicar esse dinheiro em uma outra coisa que dê lucro para eles, tá? E aí eles vão querer fazer o quê? Investir esse dinheiro em indústrias, certo? Então aqui nos anos 30 é quando o Brasil se industrializa. O Getúlio Vargas ele vem com uma proposta de modernizar o Brasil. Então, o governo dele era com essa intenção, né? De fazer o Brasil parar de ser um país agrário e virar um país industrial. Porém, essa tarefa não seria muito fácil, ok? Porque olha quando os primeiros países da Revolução Industrial se industrializam. No século XVIII. O Brasil só vai se industrializar no século XX. Então, a gente está aí, tipo, quase 200 anos atrasados em relação a quem se industrializou primeiro. E é óbvio que a gente não ia conseguir acompanhar e conseguir competir exatamente de igual para igual com as indústrias desses países aqui, certo? Até hoje a gente não consegue, tá? E, sinceramente, eu acho que a gente nunca vai conseguir. Mas, enfim, né? Enfim, o Getúlio Vargas ele tem essa proposta e aí vai ter a criação das indústrias de base. O Brasil não tinha indústrias, basicamente, certo? E o plano do governo era fazer com que esse país agora virasse um país industrial. Então, precisava de indústrias de base. O que são indústrias de base? É um ramo da indústria que ela vai produzir insumos para outras indústrias. O que essa indústria aqui vai produzir não é para eu e para você comprar, é para outras indústrias comprarem, para aí sim fazer o que a gente vai comprar delas, tá bom? Aqui na indústria de base a gente tem petróleo, siderurgia, mineração e, enfim, né? Sem a instalação dessas indústrias aqui, não seria possível o Brasil se industrializar? Seria, né? Mas para as nossas indústrias terem isso daqui, se não tivesse isso no Brasil, ia ter que comprar de onde? De fora, né? E aí a nossa indústria ia produzir as coisas com um preço muito mais caro, porque a gente ia ter que importar o que a gente precisa para fazer as coisas que a gente precisava. Então é por isso que o Getúlio Vargas criou as indústrias de base no Brasil. As
As primeiras indústrias criadas pelo governo brasileiro são a Petrobras, do ramo petrolífero, tem a CSN, que é a Companhia Siderúrgica Nacional, que é do ramo da siderurgia. A siderurgia vai pegar ferro, sei lá, os minerais que são extraídos aqui na mineração, vai passar por essa indústria para transformar em aço, para transformar em ferro, enfim, que precisa para as outras coisas, tá bom? E no ramo da mineração, Vale do Rio Doce. Distância em paz, né? Não existe mais aí privatizado, enfim, Vale do Rio Doce. O governo brasileiro cria essas empresas, elas são estatais, elas pertencem ao governo do Brasil, tá? Sobre a pergunta do nosso amigo ali no fundo, por que o Brasil, mesmo depois de passar por esse surto de industrialização, ele ainda mantém a sua economia, basicamente, no modo, sei lá, rural? Por quê? Não sabe? Isso, parabéns. Porque é um país muito grande, tem uma população grande que necessita dessas produções, porque é tudo muito favorável tanto para a produção, tanto para a consumo daqui, quanto para fora. Mas eles falam produção agrícola. Oi? Pode falar. Porque tem pessoas, tem uma grande concentração de terras usadas por esses fins e pertencem a outras pessoas. E aí as pessoas aceitam muito dinheiro, mas é muito grande para as pessoas ganharem muito. Perfeito. Oi? Porque no mundo falta realmente um país onde tenha tanta terra boa para plantar o que eles precisam. Então, o Brasil é muito melhor ele fazer uma coisa que é mais simples do que um país industrializado, que ele vai conseguir ser mais competitivo, já que aqui tem terra boa, é o nosso mercado. O que vocês falaram não deixa de ser verdade, né? Mas o motivo pelo qual o Brasil permanece essencialmente um país ainda agrário é dessa diferença aqui, gente, né? As nossas indústrias não conseguem competir com as indústrias dos países centrais. Então a nossa economia ela não consegue se basear no modo industrial, porque sempre a gente vai ter que concorrer com alguma indústria dessas aqui, né? E aí não vai dar certo. O plano de industrialização brasileira também, ele é um plano de industrialização meio assim, porque a gente não tinha, não que a gente não tinha indústrias, a gente tinha indústrias do ramo alimentício, de, sei lá, peixe, basicamente. Quer falar alguma coisa? A falta de investimento em produção de tecnologia pelas instituições públicas, tipo assim, a gente não tem investimento suficiente do Estado, do governo, em busca de tecnologia que a gente produza. A compra de tecnologia para ser usada, por exemplo, no ramo agrícola também é produzido isso? No agrícola, não. Ele faz a nossa produção agrícola aumentar, né? Mas, como eu ia dizendo, a industrialização brasileira ela foi uma industrialização, como aconteceu em quase todos os países desenvolvidos que se industrializaram. Essa industrialização ela foi baseada em transnacionais, né? Então, o governo cria essas indústrias de base aqui, e aí ele abre as portas do país para que outras indústrias se instalem aqui e façam o que elas fazem, né? Explorando o território brasileiro. Então, além da gente se industrializar muito tarde, quando a gente se industrializa com base em indústrias que não são nossas, que são estrangeiras. Tá? Basicamente, se você está em qualquer lugar industrial, sei lá, rodovia indo para o interior, aí você vai ver aquelas grandes plantas industriais. Essas indústrias são brasileiras? Não, né? As montadoras aqui que basicamente fizeram o ABC se tornar o que ele é hoje. Lá na época, né, quando elas vêm para cá, e aí o ABC se torna o polo automobilístico do Brasil. As indústrias automobilísticas do ABC, quantas elas eram brasileiras? Nenhuma. Né? A gente tinha a Volkswagen, a gente tinha a GM, nenhuma brasileira. Né? Oi? A Gurgel, que acaba flopando depois, né? Ela não consegue acompanhar a concorrência das montadoras europeias e americanas, justamente porque a gente não tem tecnologia o suficiente para competir com esses aqui. Certo?
Qual estado... A industrialização brasileira ela vai acontecer, né? E aí, esse êxodo rural vai acontecer aqui no Brasil também. E por que esse êxodo rural acontece? Qual é o lugar do Brasil em que esse surto industrial vai se concentrar? Região sudeste, sobretudo, estado de São Paulo, certo? Por que São Paulo vai ser o estado que vai ter a maior industrialização do Brasil? Nós, paulistas, somos melhores do que o nosso Brasil, nós somos mais inteligentes. Não, né? Vamos fazer uma linha aqui. Sempre que eu dou aula, chega algum momento que a gente vai ter uma aula tipo meio de criatividade, em que eu vou desenhar coisas na lousa que vocês vão ter que acreditar que o que vai surgir aqui é o que eu estou falando. Então eu vou desenhar o estado de São Paulo na lousa. Meu Deus do céu. Já clamem. Isso aqui é meio assim, meio assim. Isso é o estado de São Paulo, tá bom? Obrigado. Antes de o Brasil se industrializar, a nossa economia era baseada no quê? Café, né? E o estado de São Paulo era o maior produtor cafeiro do Brasil, ok? Por causa disso, esse café era vendido para onde, que nem eu falei? Estados Unidos e Europa, certo? Então vamos lá. Estado de São Paulo aqui, a cidade de São Paulo fica mais ou menos aqui, né? Beleza. O café era plantado na capital? Onde ele era plantado? No interior. E aí ele era exportado para a Europa. Como? Pelo mar, né? E qual é o porto? Santos. Santos está mais ou menos aqui, bem pertinho de São Paulo. Para trazer o café do interior para Santos, ela passava para a capital, e aí nós tínhamos ferrovias. Tá bom? Saindo do interior, cortando todo o estado, chegando em São Paulo, porque São Paulo, como era capital, concentrava bancos, armazéns e tudo mais, e aí de São Paulo isso era escoado para o Porto de Santos para ser vendido para a Europa, certo? Então, quando o Brasil vai se industrializar, a gente precisa de uma coisa chamada infraestrutura. Infraestrutura é o que você precisa, né, para que a indústria aconteça ali, né? Infraestrutura é rodovia, é ferrovia, é porto, essas coisas, né, que sem não vai ter indústria. Então, o estado de São Paulo, ele é escolhido como o estado que vai, não que ele é escolhido, né, mas o governo vai fazer grandes investimentos aqui, porque dentre todo o Brasil, São Paulo é um dos poucos estados que já detém uma infraestrutura, pelo menos básica, para que as indústrias consigam se instalar aqui, tá bom? A gente tem ferrovias já grandes, né? Então isso vai permitir que a matéria-prima chegue até a capital, que é onde vão estar as indústrias, e que essas coisas que serão produzidas sejam escoadas para fora. São Paulo, como a capital, tinha uma população muito grande, então ia ter uma mão de obra também grande que poderia ser absorvida por essas indústrias, tá bom? Só que isso vai causar um problema urbano no Brasil. O êxodo rural vai ser enorme no caso brasileiro, que vai causar problemas que esses caras aqui não tiveram. Por que isso vai acontecer? O Brasil vai se industrializar, e o Brasil é um país gigantesco, e ele é um país rural. Tá? Ele se industrializa, e aí os investimentos se concentram basicamente aqui. E aí no coleguinha do lado, Rio de Janeiro, no coleguinha de cima, Minas Gerais, e um pouquinho aqui no sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, mas muito pouco. O grosso desse investimento está concentrado aqui, né? Rio de Janeiro, ele recebe muito também, porque até então o Rio de Janeiro era a capital do Brasil, o Brasil ainda não existia, certo? Então, o investimento fica aqui nessa área. E o resto do Brasil? O governo investe onde? Em nada. Né? Então, fica concentrado o investimento, as indústrias, então, por causa desse grande investimento em infraestrutura, escolhem se localizar São Paulo, Rio, mas a maioria em São Paulo, e aí o êxodo rural vai ser enorme, porque você tem um lugar apenas no Brasil que está contando com essa dinâmica industrial.
fica esquecido, né? A agricultura, a produção do café, ela já está decaindo, então, por causa da crise de 29, já não é mais nosso principal produto de exportação, né? É o nosso principal produto de exportação, mas está em queda, então não está mais dando dinheiro. O que está dando dinheiro é a indústria. A indústria está onde? Em São Paulo. E quem não está em São Paulo faz o quê? Ou vive lá, né, com condições de vida muito baixas, ou vem para São Paulo. Oi? Minas não tinha leite? Tinha o leite, tinha, era a República do Café com Leite lá naquela época, né? Mas como o principal produto de exportação era o café, São Paulo concentra essa infraestrutura básica primeiro, tá bom? Esse êxodo rural, então, vai ter o Brasil com uma população enorme, gigantesca, indo para pouquíssimos lugares, então isso vai gerar a grande parte dos nossos problemas urbanos, né? Porque você tem milhões de pessoas chegando, por exemplo, em São Paulo. Era uma cidade grande? Era, né? Estava preparada para receber um fluxo populacional tão grande? Não. Nenhum lugar do mundo está, né? Para isso acontecer, o Estado, né, o governo, deveria cuidar desse crescimento e fazer vista grossa para que, né, as cidades, não só São Paulo, mas com que as cidades crescessem de uma forma certa e tudo mais. E o governo, o poder público faz o que enquanto está crescendo? Ele fecha os olhos e, né, essas dinâmicas vão acontecendo e a gente vai falar mais delas na nossa aula de urbanização brasileira. Alguma dúvida? Não? Então, beijo, até semana que vem.